Olá, bem-vindos ao canal Prestes. Eu sou a Jéssica Prestes. Vamos falar hoje sobre comparação. Eu gosto de trazer temas que fazem sentido pra mim, assim, que eu vivo, que eu sinto, que é, acho que sobre o que eu melhor sei falar, né? Ontem eu gravei os 2 primeiros vídeos do canal e ontem eu tentei, do meu jeito, me preparar o melhor que eu pude para aquilo, né? Então, tentei fazer ali um roteirinho bonitinho, né? Que eu não segui muito bem, mas assim, para pelo menos me pautar naquilo, né? E também tentei colocar um enquadramento legal, uma iluminação boa, mas assim, com os recursos que eu tenho, e eu tenho que gravar vídeos muito rápidos, porque vira e mexe, meu filho entra aqui, né? Eu gravo durante o dia, então meu filho me ouve falando, ele já vem correndo, quer mexer na câmera. E, e aí eu lembro que ontem, depois que eu terminei, eu fui rever para tentar dar uma mexida assim no vídeo, e sabe quando você olha e fala assim, nossa, acho que eu criei uma expectativa e não entreguei da maneira como eu queria, assim, no sentido de qualidade mesmo, né? Só que eu, assim, dei o meu melhor dentro dos recursos que eu tenho e do conhecimento que eu tenho, que é muito pouco, ainda é muito pouco, pelo menos, né? E eu sei que os primeiros vídeos não vão ser os melhores, né? Porque são os primeiros. Normalmente a gente vai se aprimorando com o tempo. E aí depois eu acabei vendo, fui ver assim no próprio YouTube também alguns vídeos assim, né? E eu vejo que sim, tem muita gente que dá dica e que são dicas muito valiosas, assim, de você achar um nicho, de você colocar um roteirinho bonitinho e tudo mais. E aí eu lembro que tem um vídeo de uma entrevista que a Júlia, que eu citei do canal de Jutsu, deu entrevista falando que quando ela gravava os vídeos ela se divertia muito, porque ela abria a câmera e assim, ela falava aquilo que ela estava com necessidade de falar naquele momento. Eu lembro que ela falou assim que ela falava pro Caio, né, que era quem gravava no momento, falava assim, Caio, liga a câmera aí porque eu preciso falar, e se ela não falasse naquele momento ela ia se perder. E eu me sinto mais ou menos assim, embora esse não seja o formato ideal hoje em dia também, né? De você só abrir a câmera e falar aquilo que está na sua cabeça naquele momento. Porque normalmente as pessoas falam, se você tem um insight, você anota, depois você faz um roteirinho bonitinho, é basicamente isso. Eu não consigo ser assim, porque quando eu tento me enquadrar nesses moldes, parece que eu perco a minha essência, eu perco aquilo que eu precisava falar de fato. Eu, Jéssica, prefiro ser espontânea, mesmo que saiam muitos erros, mesmo que não saia ainda da maneira como eu gostaria que saísse, sabe? Tipo, no sentido de visualização, assim, tipo, um ambiente legal, preparado, bonitinho, eu tá arrumadinha. Não faz sentido hoje, pra mim, dentro da minha realidade, eu me arrumar, me maquiar toda. Porque assim, eu tô gravando aqui, daqui a pouco eu tenho uma louça pra lavar, daqui a pouco eu tenho que sair, eu vou levar meu filho no parquinho, eu tenho que trabalhar, porque eu tenho um trabalho formal, né? Eu trabalho home office, então, assim, eu tenho milhões de coisas pra fazer, não cabe dentro da minha realidade hoje ficar me arrumando, não sei o que e tal. É assim, sabe? Até porque eu não tô falando que eu acho errado isso, tá? Eu acho legal quando você entrega um visual agradável para as pessoas. Mas o que eu quero dizer é que se eu, ou dentro dessa realidade que eu vivo hoje, se eu for parar para fazer isso, eu não consigo cumprir o objetivo. É como se eu estivesse colocando mais obstáculos no meu caminho para eu atingir o objetivo. E aí eu não chego onde eu quero chegar, que é falar o que eu preciso falar, entende? E por muitas vezes foi exatamente isso que me impediu de, dentro, né, de algumas coisas, foi isso que me impediu de começar a criar o canal. Porque eu pensava assim, mas eu não tenho entendimento de, sei lá, de coisas digitais, assim, de canais, edição de vídeo, não vai sair tão bom quanto fulano. Ou, quem sou eu para falar sobre fé, falar sobre Deus, falar sobre o meu conhecimento? Eu não sou psicóloga, eu não sou teóloga, e aí você começa a comparar, né? O meu conhecimento perto do conhecimento de tantos teólogos grandes que eu mesma sigo. E você seguir alguém por inspiração é muito legal. Mas quando aquilo começa a virar uma comparação, isso já não é mais sadio. É a mesma coisa que, por exemplo, eu como mãe, eu sigo, por exemplo, a Morgana Seco, né? Que a gente sabe que leva ali uma maternidade com leveza e tudo mais. Ela tem os problemas dela, mas aquilo que ela passa na internet é muito positivo, serve de inspiração. E de repente você querer ser uma mãe como ela, dentro de uma realidade que é outra, né? Ou querer que os seus filhos, as suas filhas, sejam como as filhas dela, né? Isso já deixa de ser saudável, né? Ou de repente, eu quero ter um estilo de vida legal, e aí você começa a se comparar, sei lá,
querendo acordar no mesmo horário que, não sei, Paulo Musi, sabe? Fazer as coisas que faz, ou qualquer outra pessoa aí que seja referência. E a tua realidade é outra, né? Hoje a minha realidade é essa aqui. E sabe, até é engraçado que eu fui rever o primeiro vídeo do canal da Júlia, e é um vídeo que ela não fala nada do que ela queria falar naquele vídeo. E o título do vídeo é Expressão, como é que é? Maior expressão do desconforto, alguma coisa assim, porque é justamente sobre isso, sobre ela ficar tentando gravar do jeito certo e não sair nada, porque fica procurando assim o cenário perfeito e tudo mais. E eu me identifiquei muito com aquele vídeo, assim, é um vídeo que é engraçado, porque não fala nada e você consegue tirar uma lição daquilo. É isso que é muito louco, né? E, e aí eu comentei no vídeo, acho que no primeiro ou no segundo vídeo, que eu tô fazendo uma leitura, né, de alguns livros da Bíblia. E nesse, eu já venho fazendo isso desde que eu me mudei aqui para Santa Catarina, que foi em junho, né? Em julho ali eu comecei a fazer isso. E atualmente eu tô lendo o livro de Esther e o livro de Neemias. E eu tô no capítulo 2 de Neemias, né? Onde do verso 11 ao verso 20 vai contar ali como que ele organizou para reerguer os muros de Jerusalém, né? E aí ele fala que ele fica em silêncio por um tempo e depois ele começa a colocar em prática aquilo que, né, os direcionamentos, aquilo que Deus passou para ele, enfim, o que ele tinha que fazer. E algumas pessoas zombaram dele. No final do versículo você vê falando sobre isso. Duvidaram mesmo dele, né? Eu fico imaginando que com Noé não foi diferente, quando ele foi construir a arca e, tipo, da onde que você tá tirando tanta chuva para construir uma arca, né? E as pessoas muitas vezes olham pra gente e sim, acham loucura algumas coisas que a gente faz. Eu mesma, né, me questionei muitas vezes, poxa, será que é Deus mesmo que tá mandando eu fazer isso, né? Mas a verdade é que eu vejo que assim como antes, Deus muitas vezes ele usa sim pessoas e circunstâncias improváveis. Acho que nós como cristãos temos que tomar um cuidado também para saber discernir e não cair em heresias, porque sim, infelizmente existem pessoas que falam coisas como se fossem direcionamentos de Deus e não são, assim, né? E aí eu acho que a gente tem que ter o conhecimento da palavra para saber discernir exatamente isso, quando realmente é algo vindo do Espírito Santo e quando é algo que vem da pessoa mesma tentando usar a linguagem cristã, sabe, para manipular a situação, assim. Então eu tento tomar cuidado muito com algumas teorias, assim, algumas ministrações, mas eu acho muito válido quando a pessoa ela prega o evangelho puro e simples. E eu vejo isso, assim, na Bíblia a gente tem muitos exemplos, né, de como Deus usou situações e pessoas improváveis. E eu orei muito, né, para esse momento também, mas acho que às vezes a comparação me colocava nesse papel de tipo, de dúvida mesmo, né, e até de desobediência, né, do tipo, mas quem sou eu, né? Só que a grande questão é que não é sobre mim, né? É sobre o que às vezes Deus quer falar através de mim. Então não é eu que preciso ser uma referência de teóloga, de psicóloga, de qualquer coisa que as pessoas queiram me comparar, né? Quem é ela para falar sobre isso? Sim, eu não tenho todo o conhecimento de quem lê grandes livros ou de quem faz um curso de teologia em uma faculdade, eu sou só eu. Mas eu decidi que se Deus resolveu me usar, ele vai me usar e ele vai me aprimorar conforme as necessidades e as circunstâncias que aparecerem no meu caminho. Mas eu precisava dar o primeiro passo, que é o passo da obediência, né? Então, eu acho que eu queria trazer um pouco disso, assim. E eu acho que por vezes a comparação não vem nem externa, assim, né? Tipo, na verdade, ela começa, acho que muito internamente, né? O medo da gente ser comparado, ser julgado pelas outras pessoas, em comparação a outras que já estão por aí, que já têm às vezes um renome, né? Sei lá. Às vezes é só loucura da nossa cabeça. Até que para mim, comparação e medo, elas andam juntas. E o medo, ele paralisa a gente, né? Quando eu vejo Neemias e Esther, que é os livros que eu tô lendo, por exemplo, eu tiro uma grande lição. Porque eles também tiveram medo. Tanto Neemias quanto Esther, antes de falar com o rei, eles tiveram medo. Mas no momento oportuno, eles também estavam preparados, né? Deus preparou eles, porque eles tiraram um momento de oração. Esther tirou 3 dias e 3 noites de jejum e oração, né? Neemias tirou 4 meses ali de oração.
e no momento oportuno eles tiveram coragem para dar o primeiro passo, que foi falar com o rei, né, ali começou a ação deles. Então eu acho que se eles tivessem duvidado do que Deus tinha falado, se eles tivessem pensado, não, isso não é de Deus, isso pode não ser de Deus, pode ser coisa da minha cabeça, e não tivessem obedecido, os judeus estariam mortos, né? Jerusalém não teria sido restabelecida, os muros de Jerusalém. Então, eu vejo isso, sabe? Às vezes as pessoas podem falar coisas sobre nós, ou nós podemos pensar coisas sobre nós mesmos, e essa é a importância da gente estar alinhado com Deus, porque muitas vezes nosso medo, ele nos paralisa e ele nos faz desobedecer uma ordem de Deus, quando na verdade Deus queria nos usar, né, para sua glória, para fazer algo que Deus está ordenando fazer mesmo, né? Então, que a gente possa refletir sobre isso, sempre estar alinhado os nossos pensamentos, os nossos desejos com o desejo de Deus, porque não é sobre nós. Então, quando a gente se compara, a gente está falando sobre nós, e não é sobre nós, né? Nós sempre, pelo menos eu tenho o hábito o hábito não, ouço com frequência e é falado muito, né, em louvores também e pregações, porque é dele, por ele e para ele. Então não é sobre nós, nunca foi sobre nós. E tem até uma canção que fala, né, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. E eu acho que se você é cristão, você vai entender o que eu tô falando. Então, quando Deus te dá uma direção, primeiramente faça como Neemias e Esther. Ore, jejue, peça a confirmação do Senhor, direção do Senhor. Mas quando você tiver essa resposta, se não for algo sobre você mesma, sobre você mesmo, então haja, porque também existe um momento oportuno para se agir, tá? E vamos tentar não se comparar, né? Como eu falei, eu sei que eu me coloco nessa posição também muitas vezes de me comparar com outras pessoas que já têm canal no YouTube e pessoas que nem são do meu nicho, sabe? Mas é que a questão não é ser como elas, a questão é só abrir a boca e falar aquilo que Deus mandou eu falar, né? Então, acho que é sobre isso. É algo que eu tenho aprendido, que eu tenho refletido sobre e eu quis compartilhar com vocês. Talvez vocês também estejam nesse mesmo nessa mesma posição que eu. Em outras áreas da vida também, não tô querendo dizer sobre, só sobre o YouTube, é que essa é uma área que me pegava muito, mas às vezes você está se comparando como mãe, como pai, como esposa, né? Às vezes você está querendo que o teu casamento seja como as pessoas têm falado na internet, ah, tudo bem, o marido tem que ser o provedor, e aí você começa a ver algumas coisas, cuidado com o que você ouve na internet, né? E aí você coloca em pé de comparação o seu casamento com aquilo que as pessoas têm falado que deveria ser o casamento, e assim, até que ponto isso é válido para minha realidade, né? Não é errado que a mulher trabalhe. Enfim, tem várias. Aí eu teria que destrinchar muito isso, mas às vezes você coloca em pé de comparação, aí você fala, nossa, mas então meu marido não vale nada, meu marido não é dos melhores, casei errado, né? Ou na minha mulher não é. Então, às vezes, em vez de edificar, acaba amaldiçoando, né, o casamento, quando traz esse tipo de comparação. Então, cuidado com o que vocês ouvem e veem na internet. Sempre corre para a Bíblia. Tudo que vocês viverem, tragam a luz da Bíblia, e aí vocês vão ter clareza. Tá bom? É isso, espero ter ajudado vocês. Se quiserem compartilhar alguma coisa nos comentários, só deixar aí. E um abraço e até o próximo vídeo.